proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E foi assim: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava a pé na margem. Os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Moços, tendes algo para comer? E eles responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxar-a para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Outros discípulos vieram à barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. E logo que pisaram a terra, viram as brasas acesas com o peixe em cima do pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro trouxe, subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes: Vinde comer. Um dos discípulos se atrevia a perguntar que era ele. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar que era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-os entre eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Duvidar de Jesus nos faz, muitas vezes, seguir caminhos que eram de costume. Vejam que quando a gente perde um ente querido, a gente procura sempre tentar mascarar a dor. Você pode notar que quando a pessoa perdeu alguém, ou ela vai ficar muito triste, ou ela vai tentar fazer vários serviços, se sobrecarregar para esquecer aquela dor. A realidade é que a dor é um sentimento impossível de esquecer. Dói quando a gente machuca o pé, dói quando a gente corta, dói quando a gente faz um machucado na mão, dói quando a gente perde alguém. A realidade é que Jesus era como considerado um irmão. Eu falei isso no evangelho de ontem. Jesus era considerado um irmão e considerava os discípulos como irmãos. Uns aos outros eram bem amados. E eis que Jesus morre. Os discípulos então fazem a única coisa das quais eles se lembram, além de viver a vida normal: pescar. E é por isso que surge aquela frase, né? Quando você tá nervoso, você vai fazer o quê? Vai pescar. Tá nervoso? Vai pescar. Os discípulos então foram pescar. Pescar por medo dos judeus, pescar por nervoso de terem prendido Jesus, pescar por tristeza porque aquele Jesus morreu e não vai voltar mais. E eles foram pescar. E eis que Jesus acompanha eles. Jesus aparece para eles. Eles não esperavam que Jesus iria aparecer. Porque quando a nossa vida passa por momentos de tristeza, a gente espera que a tristeza só aumente, mas a gente não espera que Jesus vá aparecer no meio da nossa tristeza. E eis que Jesus aparece. Aparece para eles de longe, mas eles não podiam avistá-lo. E por que eles não podiam ver Jesus? Quem muito tem os olhos voltados à preocupação do mundo,
pouco têm os olhos voltados a Cristo. Vou repetir essa frase. Quem muito tem os olhos voltados à preocupação que o mundo oferece, pouco tem os olhos voltados a Cristo. É impressionante como as pessoas de hoje em dia são muito atarefadas, são muito estressadas, são muito preocupadas, sempre estão fazendo algo, sempre estão trabalhando em alguma coisa, sempre estão construindo alguma coisa, nunca param nenhum minuto. E aí acontece aqueles típicos casos que quando a gente chega na igreja, tá uma converseira danada. Ao invés da gente prestar atenção, fazer silêncio, a gente conversa. Aí eu vou no Santíssimo, eu me ajoelho na frente do Santíssimo e eu não estou preparado para ouvir o que Jesus tem a me dizer. Eu estou preparado para contar para Jesus aquilo que eu sinto. Jesus sabe dos meus problemas, mas ele quer dizer para você algo. E como ele vai te dizer algo com o coração tão turbulento? Os discípulos não conseguiriam ver Jesus e ninguém vai conseguir ver Jesus com o coração preocupado de tribulações, com o coração lotado de tribulações. Jesus não vai fazer morada naquele coração que estiver sobrecarregado. E é por isso que ontem, quando ele aparece aos discípulos, ele diz: a paz esteja convosco, porque, primeiramente, antes de eu chegar aqui, eu preciso dar a paz a vós. Vós precisam ter um coração de paz para me receber. Jesus então aparece a eles e eles não reconhecem que é Jesus por preocupação, por medo, por tristeza, por raiva, por todos os sentimentos que habitavam no coração deles naquela época, naquele momento. E principalmente por tristeza, porque eles já tinham pescado na noite anterior e não tinham pegado um peixe sequer. Ficaram a madrugada inteira e não pescaram um peixe. Mas por que eles não pescaram? Porque faltava esperança. Outro ensinamento do evangelho de hoje. Se eu não tenho esperança para seguir o meu caminho, eu não vou conseguir ter força para mudar a minha história. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho esperança que eu vou conseguir comprar aquele carro. Então, como eu vou comprar aquele carro? Eu preciso ter a esperança na minha vida. A alegria de Cristo ressuscitado também é a esperança e a confiança junto. Alegria, esperança e confiança. Os três elos que se encaixam. Faltava Jesus naquele meio. Faltava Cristo naquele meio. A esperança é Cristo. Se eu não tenho esse Cristo que dá a esperança, que é a própria esperança no meu barco, se eu não deixo Jesus entrar no meu barco, isto é, se eu não faço o silêncio e deixo Jesus falar no meu coração aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso para a minha vida, aquilo que eu preciso mudar na minha história, jamais, jamais eu vou conseguir viver de fato uma vida voltada a Jesus. Eis então que hoje amanhece. Jesus aparece no meio deles e diz: Vocês têm algo para comer? E os discípulos responderam que não. Jesus então diz: Lança as redes para aquele lado de lá, ó. Eles vão conseguir pegar peixe. Os discípulos lançam e puxam muitos peixes para fora. Quem faltava naquele meio? Era Jesus. A partir do momento em que eu tenho Jesus e eu sigo as ações de Jesus, eu consigo pegar o peixe. Porque Jesus não manda a gente lançar a rede para o mesmo lado. Jesus manda a gente mudar de lado as redes. Interessante. Nós muitas vezes a gente tá errado, a gente tá no problema, a gente sabe que a gente tá naquele problema e a gente insiste em ficar naquele problema. A gente muitas vezes é teimoso.
A gente sabe que vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. E muito pelo contrário, a gente fica naquele problema. A gente não sai daquele errado. A gente não sai daquela situação. Eu prefiro 1000 vezes errar do que mudar de atitude. Deus chega a me aconselhar, faz isso que vai ser melhor para você. Mas eu não escuto. Porque eu não quero escutar a voz do meu amigo. Eu não quero escutar a voz do meu irmão que está do meu lado. Eu não quero me sentir menosprezado escutando a voz do meu irmão. Eu quero fazer o que eu acho melhor. E aí eu vou pelo meu caminho. Não escuto a voz dele. Jesus nos dá um passo a passo de como mudar de vida. Eu preciso acreditar que este Jesus quer estar no nosso meio. E aí tem o final da leitura de hoje é um encerramento muito interessante. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. Vejam que Jesus comeu ontem, Jesus comeu na Quinta-feira Santa, Jesus comeu com os discípulos de Emaús. Todas as leituras que falam de Jesus em vida e de um Jesus que ressuscitou citam Jesus comendo. Mas por que a ressurreição da fome? Não. É para ensinar que se eu não me alimento desse Cristo que ressuscitou, que passou da vida após a morte, e não mudo de atitude, eu não consigo seguir um caminho de fé. Entendemos o contexto do Evangelho, então, num todo. Carregar o Jesus no meu barco, carregar o Jesus na minha vida, é também solicitar que Jesus me faça mudar as redes de lado, sair daquele pecado, receber Jesus, comungar Jesus no teu corpo e no seu sangue, nos mostra que eu preciso ter a vida no meu coração, este coração que é morada de Cristo. E infelizmente, se eu não tenho esta vida, essa esperança, que é o próprio Cristo, eu vou continuar fazendo as mesmas atitudes das quais eu sei fazer. Eu não vou buscar algo novo, eu não vou buscar esta nova vida, que é Jesus Cristo. Portanto, que no Evangelho de hoje nós saibamos buscar mais, amar mais Jesus, que é manso e humilde de coração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue dele.